boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Atualiza da F5 Assessoria em BPO Financeiro. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a área da saúde. Você sabe que a gente sempre traz novidade para vocês aqui no canal e hoje não vai ser diferente. O que é o podcast? O que é o Atualiza, Karina? O Atualiza foi criado para poder trazer para você, pequenos e médios empresários, informações e profissionais que você ainda não conhece. O que a gente traz para você aqui? De tudo que você puder imaginar. Traz RH, traz financeiro, traz processos, traz pessoal da área jurídica, traz o pessoal da área comercial, traz pessoal de marketing e hoje a gente vem falar um pouquinho mais sobre a área da saúde. Se você voltar no canal e for lá um pouquinho atrás, você vai ver que a doutora Mariana, que é psicóloga, minha amiga particular, veio até aqui e fez uma live junto com a gente para falar um pouquinho sobre saúde e explicar um pouquinho mais sobre as doenças que acometem as pessoas, né, que trabalham no home office, falou um pouquinho mais sobre isso. Falamos naquela época também sobre pandemia, né? Hoje, graças a Deus, nós já estamos num novo momento, né? O momento é muito mais saudável, muito mais calórico, calórico não, muito mais caloroso, né? Vamos considerar assim, caloroso. Mas eu quero trazer para vocês mais informações sobre saúde, né? E para isso, eu quero te pedir para você curtir a nossa página, entrar lá, e se inscrever no nosso canal e também entrar no nosso site para você ver as novidades. O que a F5 BPO faz, Karina? Terceirização de processos, né? O que nós terceirizamos? Processos financeiros, processos administrativos e processos de recursos humanos. O que vocês fazem? Recrutamento e seleção, consultoria, nós também trazemos todo o processo terceiro da área financeira, readequamos o teu processo financeiro, reavaliamos como funciona toda a parte administrativa da sua empresa, nós trazemos as melhorias dos processos dentro das empresas. E hoje eu quero convidar uma pessoa muito especial. Se você acompanha o nosso canal, você sabe que a gente faz uma propaganda aqui quando a gente faz a abertura. Nós falamos sobre a Lidiane Sense, inclusive quero falar sobre ela agora, que é não só minha amiga, como também minha parceira e também minha cliente em terceirização financeira, que é a Lidiane Sense Odontologia. Ela trabalha com a parte de ortodôntica e também com a parte clínica. Ela é cirurgia dentista e também trata dos seus dentes. Se você quiser fazer uma parceria ou quiser ser atendido pela doutora Lidiane, entre em contato com ela aí, a gente vai colocar aí para você no canal agora o contato da Lidiane. Você entra em contato com ela e ela vai te atender ali na Francisco de Rosso, no Xaxim, em frente ao Condor. Mas também falamos, né, do Mais Brasil Telemedicina, que é do nosso amigo Sérgio Medeiros. Então, hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui que vai falar com muito mais propriedade para vocês sobre esse processo. Então, não vou fazer propaganda, vou deixar ele mesmo falar. E eu quero apresentar agora para vocês ele que é fundador da OGC, que é Médicos com uma Missão, e ele vai falar sobre isso também. Ele é vice-diretor da DEMIPAR, da CIADEP, também 14 anos atuando na área de medicina, né? Ele é médico generalista, não é geriatra, tá? Generalista, pós-graduado também na área de psiquiatria e também associado à Sociedade Brasileira de Pediatria Paranaense. Eu quero apresentar com muita alegria hoje aqui com a gente o Dr. Sérgio Medeiros. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme podermos estar aqui no F5 Atualiza, esse programa que realmente trata de coisas interessantes e úteis para a sociedade atual, nos dias odiernos. Então, eu estou muito contente pelo convite. Já vi que o programa tem um alto nível de conhecimento e muitas pessoas interessantes já estiveram aqui no programa, pessoas com conteúdo brilhante e que realmente representa muito a classe profissional, os processos que são desenvolvidos. Eu estou aqui hoje para participar e eu tenho certeza que vai ser um bom papo aqui hoje e a gente vai poder também se divertir um pouquinho também. E a gente gosta de falar, né, professor Sérgio? Então vamos conversar hoje bastante aqui. Fala um pouquinho sobre a OGC primeiro e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Mais Brasil Telemedicina, que é a nossa principal propaganda aqui hoje, né? A gente faz muita questão, inclusive, de falar
do Mais Brasil Telemedicina, mas eu queria que o senhor começasse pela OGC. Então, a OGC para mim é um filho, Karina. A OGC para mim é algo que eu trago com muito prazer. Eu sou pastor, missionário, é a minha vocação. Eu tenho um chamado missionário para ir às nações. Como já foi anunciado, eu sou médico de profissão, mas a minha paixão é ir levar a palavra de Deus aos povos não alcançados, através da minha profissão como médico. Então a OGC ela nasce nesse contexto. Ela nasce com o objetivo de mobilizar a igreja brasileira para que nós possamos levantar um exército de 500 jovens missionários que possam querer estudar medicina e, após a sua formação, ser enviado aos países da janela 10 e 40. Eu me lembro que quando eu era muito jovem ainda, eu olhava as propagandas dos Médicos Sem Fronteira e eu achava muito interessante. Eles não têm um lado religioso, propriamente dito, mas eles fazem um trabalho de humanização excelentíssimo, aonde o poder público não chega, acontece uma catástrofe, uma guerra, alguma coisa no mundo que prejudique a humanidade, lá está os Médicos Sem Fronteira. Já a OGC Médicos com uma Missão tem esse objetivo de formar esses 500 missionários médicos. Observe só, você com um exército de 500 missionários médicos, além de você levar o lado do cuidado, da proteção, você vai automaticamente influenciar essas pessoas através da palavra de Deus, levando o evangelho inteiro ao mundo inteiro de forma integral, ajudando a parte física, mas também colocando essa pessoa de frente com o autor da vida, que é o Senhor Jesus. Então, a OGC para nós é algo que nasce nesse contexto de poder olhar para a humanidade que está carente e necessitada de pessoas que amem a Jesus e que estejam dispostas a dar as suas vidas e a sua profissão em favor de outras pessoas, ou seja, mostrando empatia à humanidade. Então a OGC se propõe mobilizar a igreja brasileira para que em 2 décadas nós possamos levantar 500 missionários médicos. Nós tínhamos uma base ali na Rússia, em detrimento a essa situação da guerra. Nós tivemos que tirar ali a nossa equipe que estava lá estudando medicina. Nós temos uma base hoje ali em Ciudad del Este também, que são jovens que estão indo para ali, já sendo cuidado por pastores, líderes, e ali eles têm todo um devocional, tem o curso de formação em missiologia, e após essas formações, esses jovens serão enviados aos países fechados do mundo para pregar o evangelho através de suas profissões. E também, para concluir, temos uma jovem que está no país Moçambique, também fazendo a carreira de medicina, para que após ela possa desenvolver ali nas aldeias um grande trabalho na área de saúde. Eu creio que em 2 décadas nós conseguiremos alcançar os 500 missionários médicos. Então precisa ser vocacionado na área médica, né, para conseguir estar e ser enviado e também participar nesse processo de... É quase como um intensivo sobre missões antes de ser enviado, né, pastor? Então, é muito importante que quem se dedica a um projeto como esse pode ver que é uma questão de vida, né? Porque só para você fazer o curso de missiologia você vai ter que se dedicar pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos. Aí depois você vai ter que fazer o curso de medicina, que dura 6 anos, depois tem mais a especialização. Ou seja, a gente está falando aí de quase 12 anos de preparação, né? Dependendo do país, ainda tem a questão linguística, que você tem que se dedicar na questão linguística, que é muito importante. E aqui eu trago um tema muito importante, que é a tradução de Bíblia, ou seja, formar tradutores de Bíblia. Então, isso começa muito cedo, porque para que você tenha a capacidade de interpretar,
a criança e o adolescente está muito ávido para isso. Então, a área de Broca, de Wernicke, que é a área do processamento, ali do conhecimento, da aprendizagem, ela está muito ávida para esse aprendizado. Então, veja só os grandes desafios que temos, né? De levar o evangelho, e existe aproximadamente aí 2.000 povos, mais ou menos quase 3.000 povos que não têm nada da Bíblia traduzida para o seu idioma, né? Então veja só que há uma grande dificuldade. E aquela frase de Jesus que diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos e pouquíssimos. Pouca gente quer se dedicar porque trata-se de um projeto de vida. Então, a OGC Médicos como a missão, ela se preocupa com esses pilares da missiologia e da teologia, né? Então, a pessoa tem que estar disposta a se dedicar verdadeiramente em prol dessa causa. Após essa formação, ele será enviado através da sua igreja local para um país da janela 10 e 40, que são 62 países, né? São países fechados que não permitem a pregação do evangelho. Então eles entrarão através de suas profissões, porque eu costumo dizer que é desculpa, né, para poder entrar no país, né? Eu não digo uma desculpa, mas é uma estratégia, né? Uhum. Então assim, eu estava esses dias analisando e observando algumas legislações mundiais, e eu observei que não existe nenhuma lei que proíba você fazer amizade. Então é através dos relacionamentos, do network, que nós conseguimos entrar na casa das pessoas. Porque você não ganha um inimigo de imediato. Então é mais fácil você produzir um relacionamento para então introduzir-se na família dessa pessoa. Então a medicina, ela é uma ferramenta que abre portas. Isso não quer dizer também que a OGC está engessada somente na formação de profissionais médicos que ainda se formarão, mas também ela convida profissionais que já estão formados, né, que já são médicos, ou que são biólogos, enfermeiros, advogados, administradores, designers, ou seja, pessoas que querem se envolver na obra missionária utilizando a sua profissão. Por quê? Porque os desafios são enormes. Farmacêuticos também. Farmacêuticos, né? Eu estive recentemente no Iraque, Karina, e lá eu estive na fronteira da Turquia. Estive lá numa... Até esqueci de trazer as fotos, mas eu tenho aqui, se o Roberto, que está sintonizado, que é o nosso câmera, o nosso tudo aqui, se ele depois quiser colocar, a gente pode mostrar algumas fotos. Eu estive lá numa região, que é uma região montanhosa ali do Iraque, e essa região tem várias unidades de saúde ali, e numa delas que eu fui, tinha um raio-x novo que tinha sido doado, porém, o que aconteceu? Não tinha um operador de raio-x. Então, assim, o biomédico ele pode fazer uma especialização em imaginologia, ou seja, e ele tem a capacidade de poder ali ser o técnico para fazer raio-x e ainda trabalhar com análise de exames laboratoriais. Então, eu cheguei aqui, fiz o desafio, apareceu algumas pessoas. Então, você vê a grande necessidade de profissionais que se colocarem à disposição, haverá lugares para que eles possam servir com as suas profissões. É tão verdade que o movimento moraviano, no século XIX, e nós somos frutos disso, me alegro, porque a partir do século XIX, esse movimento, ele chega até nós. Então as pessoas eram pedreiros, carpinteiros, eram pessoas de todas as áreas que saíam dos seus lugares, dos seus locais, né? Eles eram refugiados ali na Alemanha, e saíam para pregar o evangelho utilizando as suas profissões. Então, profissionais em missões, business as mission,
é algo que se utiliza muito hoje dentro do processo missiológico e do processo missional. Então é muito importante que quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui no Atualiza possa observar que se você tem uma vocação missionária, tá? Eu sei que o programa não é para tratar desse tema, mas como eu não consigo dissocializar. Eu costumo dizer que a gente não deixa de ser crente sendo profissional, né? Isso, eu não consigo dissocializar o médico do pastor, do missionário. Então, eu preciso divulgar essas informações para que pessoas que, como eu lá atrás, há muitos anos atrás, sonhava com isso, me dedicava para que isso acontecesse, isso também possa se tornar realidade na sua vida. Então, isso é a OGC. Médicos com uma missão, que tem o propósito de ser parceiro da Missio Dei, da missão de Deus, para levar pessoas que querem utilizar as suas vidas, as suas profissões em prol do mundo, se colocando no lugar do outro, tendo empatia pela humanidade. Perfeito, pastor. O que acontece é que, bom, assim como o senhor tem esse projeto, nós fomos missionários no Japão durante um bom período. Nós não costumamos dizer que nós somos missionários porque missionários no Japão? Nós ficamos Sério? lá para poder cuidar. Na verdade, que bacana isso, Karina. Nós fomos para trabalhar. A ideia era ir até o Japão, abrir uma gráfica, juntar dinheiro, abrir uma gráfica e voltar para o Brasil e viver dela, né? A ideia era essa. Quando nós chegamos lá, a gente viu a necessidade. Então o Roberto, ele seria o dono de uma gráfica aqui no Brasil? Ele seria, né? Mas não foi. Não foi. Ele é o dono do podcast Atualiza hoje. Então, mas o que acontece? Assim, hoje, de forma digital, talvez a gente alcance muito mais pessoas do que uma gráfica alcançaria, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é falar, igual eu falei, não dá para isentar o cristão no profissional. Caminhos diferentes, propósitos sábios, providências infalíveis, né? Isso aí. Às vezes nós não sabemos o caminho que Deus quer nos conduzir. Exatamente. Mas nós entendemos que os seus propósitos são sábios. E os seus propósitos são sábios porque as suas providências são infalíveis. Isso é maravilhoso. Claro, né? Que é. O senhor estava falando e veio assim, como um flash, eu voltei na minha memória. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar. E eu falei pro senhor que eu tenho uma memória de elefante. Eu realmente tenho, pastor. É bem difícil eu esquecer de flashes que acontecem na minha vida. É muito difícil. Eu lembro de detalhes, de tudo que acontece na minha vida. E eu lembro de um dia que nós estávamos no Japão e a gente está abrindo um parênteses aqui, tá, pessoal? A gente sabe que vai ter mais informações técnicas daqui a pouco, né? Mas eu quero abrir esse momento para falar sobre isso. Eu acho importante compartilhar. Eu não falava muito bem japonês, eu estava aprendendo a ler e escrever. E o Roberto precisou levar um pastor que esteve nos visitando no Japão e ele tinha que vir ao Brasil. E eu lembro que eu passei mal uma noite antes do embarque dele. E eu falei pro Roberto, eu não vou porque eu não tô muito bem, eu tava com uma desidratação, eu não tava muito bem mesmo. E para isso eu precisava tomar muito líquido, mas daí eu sabia que eu precisava ir ao banheiro com muita frequência, né? Então eu não queria correr o risco porque era muito... A distância da onde a gente estava até o aeroporto era muito longa e eu sabia que eu poderia correr o risco de precisar ir ao banheiro e não estava num momento apto. E o Roberto falou, não, vamos junto. E ele insistiu muito e nós fomos. E eu lembro que eu perguntei assim pro pastor que estava lá, o senhor vai embarcar no portão 1, portão 2? Porque o aeroporto de Narita, pastor, o terminal, ele é gigante. Então, assim, ele é praticamente um bairro. Não dá para dizer assim que é um espaço. Ele é um bairro. Se você errar a entrada, você pode levar muitos minutos para chegar até o outro lugar e pode perder o voo. E eu perguntei para ele, qual terminal? 1 ou 2? E ele falou 1. E eu falei, normalmente quando vai ao Brasil é 2, o senhor tem certeza? Porque normalmente ele completa a Ásia no 1. Que são os voos mais locais, né? E ele disse, não, é o 1. Pastor, aconteceu que a gente foi até o terminal 1. Quando chegou lá, ele viu que era terminal 2. Eu comecei a passar mal e falei pro Roberto, eu vou ao banheiro e vocês correm pro terminal 2 para ele não perder o voo. E ele falou, como é que eu te encontro? Eu falei, eu tô com meu telefone, você me liga do orelhão, porque a gente tava com um aparelho de telefone só.
Naquela época usava orelhão ainda, né? Até hoje no Japão tem. É? O japonês usa de tudo. Embora seja um país muito tecnológico, o japonês não se importa, ele é muito simples, assim, mesmo com muita tecnologia. E ele pegou a bagagem do pastor e foi, e eu fui até o banheiro, eu passei muito mal, eu tava com muito vômito, muita ânsia, e daí quando passou assim, aquele mal-estar, que o senhor é médico, o senhor sabe como funciona, quando eu comecei a ter sã consciência e refletir melhor de que já tava melhor, eu saí, mas daí eu me dei conta que eu saí sem a minha bolsa, sem meus documentos, e no Japão, como você é estrangeiro, você tem que ter o teu passaporte o tempo todo ou a sua documentação, né? E eu não tinha nada comigo. E eu lembro que tocou meu telefone, era o Roberto, e ele falou assim pra mim, onde você está? Eu falei, eu acabei de melhorar, onde você tá? Ele falou assim, Karina, não se apavore, tá? Eu tô com os teus documentos, você vai ter que descer, se algum policial te abordar, você vai ter que tenta dizer pra eles que a gente tá no outro terminal, desce lá na parte inferior do aeroporto e pega um ônibus chamado tal, que daí eu conseguia ler, né? Aí eu fiz isso. Desci, mas aí o policial começou a me acompanhar com aqueles carrinhos que eles embalam de frente e de costa, né? Começou a me acompanhar e a gente foi indo, mas ele não me abordou. Eu comecei a orar e falei, Deus, não me deixa ele me abordar, porque senão ele me leva presa, né? Como é que eu vou falar pro Roberto? Como é que eu vou avisar ele sem telefone? E daí aconteceu que eu desci. Quando eu desci, tinha uma menina chorando, pastor. E ela chorava muito, muito. E eu não conseguia me comunicar o suficiente, mas aquilo começou a me incomodar muito. O ônibus chegou, eu perguntei pra ela, tá tudo bem? Eram coisas que eu conseguia falar. E ela falou, não. Eu falei assim, o que aconteceu? Daí ela falou assim, o meu amigo viajou. Aí eu entendi que possivelmente fosse um namorado que tivesse embarcado e ela tinha ficado sozinha, né? E eu perguntei pra ela, mas por que você tá... O que dói? Perguntei pra ela, o que te dói? E daí a gente entrou dentro do ônibus e eu fui conversando com ela. E ela falou bem assim pra mim, existe um vazio dentro de mim. Quando ela falou aquilo, o Espírito Santo me deu um estalo e falou, é uma oportunidade. Eu peguei o meu telefone, liguei para uma amiga minha que falava muito bem japonês e disse assim para ela, ó, se vira, você tem 5 minutos para dizer para ela que Jesus ama ela. E ela falou, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, se vira, eu tô aqui dentro de um ônibus e você vai ter que dizer para ela até ela descer desse ônibus. Ela botou o telefone no ouvido, ela falou com essa japonesa, quando a gente desceu do ônibus, ela perguntou, eu posso te chamar de amiga? Eu não tenho uma amiga, eu posso te chamar de amiga? Eu falei, pode. Salvei o contato dela. Pastor, saí dali com aquela imagem daquela menina dizendo pra mim que já tava parando de chorar. Eu falei, Priscila, a partir de hoje, todas as semanas, você vai ligar pra ela. E você vai se passar por mim e vai falar com ela. Ela fez isso durante 30 dias. Essa menina encontrou uma igreja em Tida, onde ela morava, desceu as águas do batismo, foi batizada com o Espírito Santo e serve a Jesus até hoje no Japão. Glória a Deus, hein? E se eu não tivesse me preocupado com o choro daquela menina, né? Então, assim, eu acho que a obra missionária, ela não pode parar nunca, né, pastor? Então, se você puder e se você tiver vocação, né, agora eu quero me dirigir a você que tem uma vocação, que sente que pode contribuir dentro disso, faça isso. Não deixe para fazer em outro momento, né, pastor? Karina, como a gente está nesse momento aqui missional, acho que era bom até a gente fazer já uma chamada, quem vai estar conosco, né? Pode falar, fala direto para eles. Quem vai estar conosco aqui, conta para eles a novidade. Então, vai estar conosco aqui em agosto a Ariadna. Ela é missionária da Jocum e ela esteve participando no Jesus Cop com o Douglas e ela tem experiências extraordinárias em relação aos campos missionários não alcançados e a Karina abriu esse espaço aqui dentro do podcast para que ela esteja conosco aqui e eu vou estar presente também aqui para acompanhá-la e eu tenho certeza que você vai ser impactado com os testemunhos que ela vai estar trazendo sobre o campo missionário. Ela também é uma profissional, ela é fotógrafa de profissão, faz documentários e eu tenho certeza que vai ser histórico, então você não pode perder. A gente já tem a data do... Segunda semana de agosto, acho que dia 11 de agosto, se eu não me engano. Dia 11 de agosto, então se prepara, gente, porque vai ser algo extraordinário
vai ser algo extraordinário, então você não pode deixar de participar, divulgar. Eu acredito que já vai começar a rodar o banner, o fly, para que seja um podcast que todo mundo que ama a Jesus e ama a obra missionária possa ser um multiplicador dessa divulgação desse podcast, que vai ser especial. Estava procurando a data aqui, mas a gente já descobre a data e passa para vocês até o final dessa exibição aqui com o Pastor Sérgio. Pastor Sérgio, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que o senhor falasse agora sobre o Mais Brasil Telemedicina. Afinal, nós estamos aqui com vários profissionais na área de terceirização e eu queria saber como os profissionais de pequeno e médio porte no Brasil podem ser abençoados através do Mais Brasil Telemedicina. Viu, Karina? Será se o Roberto consegue colocar na tela? É possível, Roberto? Mais Brasil Telemedicina? O banner? Eu trouxe um PowerPoint, é possível? Manda aí. Eu tô mandando para ti aqui, gente, aqui é tudo ao vivo, entendeu? Então, ao vivo é assim mesmo, entendeu? Então, eu já estou mandando aqui, ele vai colocar na tela ali e vai ser fantástico aqui, tá? Fica conosco, não desligue. A gente não foi Brasil Telemedicina, a gente não foi pro comercial ainda, tá? Mas Brasil Telemedicina vai falar sobre a área da saúde e como nós trabalhamos com contratações e recrutamento. Eu até perguntei para o pastor Sérgio sobre isso, a questão do Mais Brasil Telemedicina, de repente, ser um aplicativo que trabalhe com a questão de tratar o profissional, né, pastor? Eu queria saber também se de repente a empresa que contrata o aplicativo do Mais Brasil Telemedicina, se ele pode tratar o profissional dele à distância que está home office. É muito importante nós falarmos desse tema de teleconsulta, telemedicina, porque hoje é uma realidade, mas isso já vem desde os anos 2007, 2010, já tentando se implantar aqui dentro do território brasileiro. Com o advento da pandemia, isso trouxe uma probabilidade que o Conselho Federal de Medicina pudesse então estar apoiando a lei e normatizando o serviço de teleconsulta. Então a lei ela foi aprovada em 2012, em 2022, no dia 27 foi promulgada a lei pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele assina a lei e então o CRM normatiza e a partir daí a telemedicina é oficial, ou seja, as pessoas já usavam a telemedicina. Foi muito usada dentro da pandemia, que a pandemia eu acredito que foi uma das maiores catástrofes humanitárias que aconteceu na área da saúde recentemente, mas que promoveu esse advento da telemedicina para fortalecer. Então, com a lei aprovada e agora com a normatização do Conselho Federal de Medicina, o médico tem livre trânsito para operar do Iapoque ao Chuí, ou seja, do Rio Grande do Sul até ao Amapá. Então, facilita por quê? Porque agora você pode atender o paciente na comodidade do seu lar, né? Ou seja, você não precisa enfrentar filas, você não precisa acordar 5 horas da madrugada, até mesmo você que tem um plano de saúde, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho um plano de saúde, eu não vou esperar muito, mas às vezes o cara tem planos de saúde, eu não vou divulgar aqui, que às vezes ele vai e fica 2 horas, 3 horas esperando ali, é quase que um SUS, né? Eu fui essa semana no médico, cheguei lá, ele falou só às 8 horas. Eu falei, nossa, tá pior que o SUS agora. Plano de saúde não queria me atender no plantão? Como assim? Então assim, às vezes a gente está atendendo, né? E a pessoa diz, puxa vida, mas como foi tão rápido, né? Então o SUS, às vezes, em alguns momentos até flexibiliza, que atende até muito mais rápido do que
o plano de saúde. Então, com o advento da telemedicina, até aqui em Curitiba é a primeira capital inovadora que lançou a Secretaria de Saúde Digital. Então, como Curitiba lançou através do governo federal, isso abre portas também para que nós possamos alcançar também a esfera pública. Mas a telemedicina, ela é realmente o grande advento para a democratização da saúde pública em todo o Brasil. E eu quero ser mais aqui otimista em todo o mundo. Porque você pode atender, por exemplo, se tiver um satélite em cima de uma montanha, onde tem uma internet, que o médico possa se comunicar com o paciente, ele pode ser consultado lá numa montanha, lá no Himalaia, né? Ou no Nepal. Então a telemedicina, eu acredito e creio que é a democratização da saúde para todos. Então, nós, observando esse processo, eu estive na linha de frente, trabalhando em UPAs, na pandemia da Covid-19, e eu vi cenas de guerra. E também observei a telemedicina entrando em ação quando aconteceu os lockdowns, que as pessoas não podiam se movimentar das suas casas, né? E também tinham medo de sair de suas casas para irem a uma UPA, a uma UBS. E a telemedicina ela entra em ação nesse momento também, aonde o idoso, aquela pessoa com imunodeficiência, aquela pessoa que estava exposta ao vírus de maneira muito agressiva, então a telemedicina favoreceu com que essa pessoa permanecesse em sua casa e recebesse, através do home office, o médico na sua casa, na tela ali, enviando a receita para o médico, para o paciente a nível domiciliar, e alguém da família que era uma pessoa provavelmente melhor em condições na área da saúde para, então, adquirir os medicamentos nas farmácias. Então, eu acredito que a telemedicina, ela realmente ajudou e muito diminuir os óbitos na pandemia. Então, não só isso, mas também a decadência psicológica que nós temos aí uma década, mais ou menos, para que essas pessoas que são vítimas dessa pandemia possam se recuperar nessa próxima década que virá. Então, assim, a telemedicina ela vai revolucionar as nossas vidas por completo a partir desse advento, desde o início dela, ao término da pandemia, e agora, na década que nós vamos tentar recuperar a autoestima, o luto, os problemas emocionais que geraram em muitas famílias. E eu acredito que a telemedicina ela vai ser importante para deixar o profissional, tanto da área da saúde mental, né, da saúde emocional, como psicólogos, psiquiatras, mas também todos os profissionais que atuam em todas as áreas. Até, por exemplo, a telemedicina hoje ela realiza cirurgias, né, robóticas. Então é a revolução, não tem volta mais. Então nós temos possibilidades reais de atendermos hoje com muita capacidade operacional e tecnológica 10, 20, 30, 50 mil pessoas dentro da nossa plataforma, totalmente home office. Por exemplo, se nós tivéssemos hoje uma empresa que tem lá os seus funcionários e não quer que os seus funcionários se ausentem da empresa, nós podemos ter uma cabine lá para que o funcionário possa ser atendido pelo computador da empresa e a empresa possa ter acesso com o nosso sistema, conectando a API ao sistema da própria empresa e facilitando assim a vida do empregador e do empregado. Então eu acho que
é a revolução e não terá volta. Então você que ainda não conhece a teleconsulta, a telemedicina, você é convidadíssima a estar conosco conhecendo a Mais Brasil Telemedicina. Perfeito. Bom, o Roberto colocou pra gente aqui agora os slides, eu queria que o senhor desbravasse eles falando um pouquinho mais sobre o telemedicina. Então, a telemedicina, a Mais Brasil Telemedicina, tem a proposta de atendermos como um pronto atendimento 24 horas por dia, utilizando os médicos generalistas, né? Então, onde o paciente ele adquire lá o programa Mais Brasil Telemedicina e ele entra então dentro da fila do nosso pronto atendimento 24 horas. É uma plataforma que, se o paciente precisar 2, 4 horas da manhã, vai ter um profissional médico para que possa lhe atender, né, naquilo que é o básico da medicina. Por exemplo, hoje nós temos uma regra, na verdade não é uma regra, é um protocolo que se chama Protocolo de Manchester, que se usa na urgência e emergência. Por exemplo, ele é dividido por cores. Nós temos a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela, a cor verde e a cor azul. Então, o paciente de cor vermelha nesse protocolo, ele tem que ser atendido imediatamente, ou seja, 0 minuto. É aquele paciente que chegou infartado, baleado, é o paciente que teve um envenenamento, né? Geralmente pelo chumbinho. Esse paciente ele tem 0 minutos, então ele vai ser atendido de prioridade. Um AVC. O paciente laranja é aquele paciente que está com uma dor abdominal, uma cólica renal, uma cólica nefrética, e esse paciente está com muita dor, com muita algia, e esse paciente também tem prioridade, ele vai ser atendido em 10 minutos pela cor laranja. Também a cor amarela, ela caracteriza aqueles pacientes que de repente o cara comeu uma feijoada hoje. Tem disposição, alguma coisa assim. Comeu uma feijoada, ou comeu um hambúrguer, e aí de repente ele teve uma intoxicação alimentar, uma gastroenterite aguda, tem febre, vômito, diarreia, está com mal-estar geral. Então esse paciente ele consegue esperar 50 minutos porque ele não está correndo risco de vida, tá? Então ele é catalogado como cor amarela. Mas o paciente que é feito a triagem e ele entra com a pulseirinha verde, esse paciente ele tem a capacidade, pelo protocolo, claro, né, de Manchester, uma enfermeira ali habilitada para isso, faz a triagem, então faz ali a classificação de risco. Então, dentro do protocolo, ele pode esperar 4 horas. Coitado. Pode esperar 4 horas. Coitado de quem carrega o verdinho. Dentro do protocolo. Então, são geralmente aqueles pacientes que estão com uma nasofaringite, ou seja, um resfriado comum, que não tem risco de vida, é um paciente que pode esperar, tá? É um paciente que não precisava estar ali na UPA, mas, às vezes, até por não ter tanta comunicação, informação, termina indo ali na UPA. Por isso que espera tanto. Por isso que espera dessa maneira. E aí nós temos o paciente que tem cor azul. Então esse paciente é um paciente que dentro do protocolo, o protocolo diz que ele pode esperar 6 horas. Meio período de trabalho. Claro que a maioria desses horários que eu estou falando aqui, geralmente não se cumpre, né? Porque eles são atendidos mais rápido, né? Dentro da UPA, independente da cor. Mas eu estou aqui trazendo isso à tona, por quê? Porque nós temos superlotações nas UPAs, né? Que deveriam estar os pacientes de cor vermelha, laranja e amarela. Então, esses pacientes de cor verde e cor azul, nós poderíamos atender
totalmente online, sem risco para o paciente. Entendi. Caso, de repente, esse paciente é atendido por um médico online e ele tenha sinais de que não houve uma melhora, ele é orientado imediatamente a ir a uma UPA, a uma unidade de pronto atendimento. Também, por exemplo, aquele paciente que chega 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem melhorado isso em algumas cidades. Na fila do posto de saúde, que é o postinho, né? Que geralmente a gente ouve as pessoas falando, é o médico do postinho. Então, geralmente as pessoas chegam 5 horas para ser a primeira ou a segunda, porque às vezes tem 12 fichas ou 14 fichas para serem distribuídas. Então, se a pessoa chega depois, ele não pega essa senha. Então, tem pessoas que chegam mais cedo. Hoje já está se usando ali a metodologia de fazer o agendamento, né? Para não prejudicar essas pessoas. Mas mesmo assim, essas pessoas chegam cedo. Né? Eu acho que é coisa nossa mesmo, do brasileiro. O medo de não ser atendido. O medo de não ser atendido. Chega cedo para poder ali assegurar a sua vaga para aquela data, né? Mas geralmente tem o programa de saúde da família, que daí tem toda a equipe. Hoje se trabalha por agendamento, mas mesmo assim acontece ainda. Então a telemedicina ela vem também para aliviar o setor público nesse sentido, né? Então hoje a Mais Brasil Telemedicina ela tem tanto a possibilidade de atender 24 horas a nível de pronto atendimento com o médico generalista, esses pacientes de cor azul, tanto do setor privado quanto do setor público, tá? Com um preço, gente, inacreditável, tá? Um preço que cabe no bolso de cada empresa e no bolso de cada família. Então, o nosso objetivo é cuidar da saúde dos nossos usuários 24 horas por dia, tá? Existem algumas pessoas que elas oferecem um plano de saúde nas empresas, pastor. O senhor acha que seria uma condição também de proporcionar esse benefício? Com certeza absoluta. Não se trata de um plano de saúde. Nós somos um serviço, né, que nós chamamos de programa, né? Então, a empresa ela tem total liberdade de adquirir um programa como esse para os seus funcionários, com um preço econômico, com a comodidade, né, de poder ter um médico ali a serviço dela 24 horas, principalmente as empresas que têm turnos, né, que tem funcionários que trabalham da meia-noite. Multinacionais, normalmente. Geralmente que tem os 3 turnos, né? Então, pode ser muito bem aproveitada a telemedicina, o serviço de telemedicina, para esses funcionários que trabalham nessas empresas e, né, por um preço, né, totalmente abaixo de um plano de saúde, né? Tá certo que a gente não está falando aqui, gente, de plano de saúde. Nós estamos falando de um programa de saúde que é para atender aquelas situações que se encaixam ali. Eu até vou colocar aqui, inventar um protocolo, o protocolo de Medeiros, né? Cor verde e cor azul. Então, esses pacientes absolutamente podem ser atendidos pelo serviço de telemedicina da Mais Brasil Telemedicina. Perfeito. Então, aqui, é um pronto atendimento, né? A gente pode atender 24 horas, fornecendo as receitas, os atestados, né? A plataforma ela tem uma agilidade muito grande, porque o sistema trabalha muito bem. Os nossos médicos também eles podem fazer essa conexão com a API, com o sistema que usa nas unidades básicas de saúde, ou também com o sistema que se usa nas empresas. Ou seja, nós podemos conectar, Karina, o nosso sistema, a nossa API, com a API da própria empresa. Ou seja, se ela quiser que saia com o logotipo dela, lá o receituário, nós podemos fazer essa aplicabilidade através da nossa TI para que possa sair com a cara da empresa.
Pastor, vamos ser bem práticos, assim. Deixa eu trazer assim para dentro da F5, por exemplo. Eu tenho um número de colaboradores que trabalham com a gente hoje. Então, se eu contrato o Mais Brasil Telemedicina, eu trago ele para dentro da F5. E se o meu colaborador ligou de manhã e falou, Karina, eu estou com uma indisposição hoje, não estou muito legal, ele pode entrar em contato com a Mais Brasil Telemedicina e fazer uma teleconsulta. Imediatamente, porque, Karina, a partir do momento que a empresa ou o usuário ou uma família faz o contato com o nosso serviço de venda, automaticamente ele recebe um login, uma senha e ele pode baixar o aplicativo tanto no Android quanto no iOS, tá? É tanto para iPhone quanto para todos os outros telefones. Então, assim, na praticidade de ter um telefone, ele pode receber um médico na casa ou na empresa. Isso facilita para o empregador e também facilita para o empregado. Perfeito. Então, assim, nós também temos o serviço de telepsicologia, né, que são sessões, e hoje está se utilizando muito o serviço de psicologia. Era uma das perguntas aqui, questão do home office, pastor, porque nós falamos com a doutora Mariana e ela falou exatamente sobre isso, das dificuldades de quem trabalha no home office e se sente muito só. Às vezes ele precisa de um tratamento, porque às vezes é uma pessoa sozinha, está no apartamento e ainda trabalha home office. Aí ela tem aqueles problemas psicológicos, né, que muito tempo sozinha, solidão, alguma coisa nesse sentido. Então, a Mais Brasil Telemedicina pode ajudar o colaborador nesse sentido também. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma plataforma onde nós temos psicólogos que já trabalham, que já atuam nessa área há muitos anos. Então, vai atender prontamente a demanda que tem a sua empresa. Ou seja, esse profissional que está ali, talvez até com síndromes, né, que pode levar a uma depressão, um transtorno afetivo bipolar, uma síndrome de burnout. Então, assim, são pacientes que podem ser atendidos e até eu acho que facilita, porque ter um profissional ali olhando para ele cara a cara, né, e dizendo para ele que tem jeito, que tem possibilidades, uma terapia? Que ele pode alcançar, que ele vai sair disso, que ele pode sim exercer a resiliência e sair mais forte daquele embate psicológico que ele está vivendo. Então, os nossos profissionais estão preparadíssimos para justamente atender essas empresas e esses profissionais liberais também que trabalham, às vezes, no isolamento, né, que isso pode provocar também. É porque é o nosso universo aqui, né, pastor? Nós trabalhamos com terceirização financeira. Eu até comentei contigo que nós temos colaboradores bem longe, inclusive. Então, esse colaborador, ele pode usar como se fosse praticamente uma sessão de terapia, não é? O mesmo profissional pode acompanhar ele? Claro. Por exemplo, quando trata-se do planejamento da psicologia, esse paciente ele pode ter as terapias agendadas com o mesmo profissional para ter esse acompanhamento. Perfeito. Né? Isso é muito importante. Okay. Voltando um pouquinho, Karina, só para não ficar para trás, por exemplo, o pronto atendimento 24 horas do Mais Brasil Telemedicina, se o médico generalista observar que tem uma necessidade de encaminhamento para um especialista, perfeito, ele encaminhará o especialista. Por exemplo, ele diz, eu já trato com uma psicóloga e ela disse que eu estou numa fase que eu preciso fazer o uso de medicação, que a terapia não está totalmente sozinha, né, resolvendo a minha situação. Então eu preciso ser encaminhado a um psiquiatra. Então, o nosso médico generalista que está fazendo aquele atendimento, ele vai então fazer esse encaminhamento e com 7 dias úteis, o nosso profissional especialista estará atendendo esse paciente dentro da plataforma. Perfeito. Então, as vantagens do atendimento online. Fácil acesso a médicos de qualquer lugar do país, ou seja, e no exterior.
Eu estava ontem conversando com uma médica que ela está no exterior e quer fazer parte da nossa equipe para atender através da plataforma Mais Brasil Telemedicina. E os pacientes que estão também no exterior podem ser atendidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos uma grande população de brasileiros que podem ser atendidos pelo serviço de telemedicina. No Japão, né, que podem ser atendidos. A gente só precisa automatizar essa questão da viabilidade em relação à tradução, a tradução e o fuso horário, né, e ter médicos habilitados ali para certificar o atendimento, porque senão ele não conseguirá, através daquela receita, comprar o medicamento no exterior. Então precisa lá ter um interlocutor, uma clínica que faça parceria com a Mais Brasil Telemedicina e dessa forma a gente possa atender os brasileiros e o médico que está lá certificar e através daquela receita o paciente então ir na farmácia e comprar o seu medicamento. Então é extraordinário, né? O acesso, as possibilidades de que o paciente que use o serviço da Mais Brasil Telemedicina possa realmente usufruir de tudo isso. Um preço totalmente, eu já falei do preço aqui, econômico, porque evita o deslocamento, o tempo, né, que você leva. Eu falei das filas lá, que a pessoa sai 5 horas da manhã para ir a uma unidade básica de saúde, às vezes não tem transporte particular, tem que ir no transporte público, né? Às vezes vai caminhando também. Lembrando, pessoal, que o pastor Sérgio tem propriedade para falar, porque ele atende, inclusive, ao SUS, né, pastor? Claro, eu sou militante do SUS desde a minha formação. Então, sempre atendi na região metropolitana de Curitiba, sempre estive dentro das UPAs, sempre estive nas UBSs, também tenho o meu consultório particular, mas nunca deixei de ser militante do Sistema Único de Saúde, até porque eu acho que se não fosse o Sistema Único de Saúde, na pandemia nós teríamos vivido um cenário muito pior. Caótico, né? Já foi caótico. Agora imagina sem o Sistema Único de Saúde, né, ampliando os leitos, ampliando a acessibilidade desse paciente para ter a possibilidade de ter ali os respiradores, né? A gente viu que foi um caos e a gente não estava preparado para esse momento, ninguém colocou na agenda, ninguém colocou no orçamento, mas veio a pandemia para o rico, para o pobre, para o negro, para todo mundo. Mas os países de primeiro mundo não estavam preparados. A prova disso é a Europa, o Japão, né? A gente viu isso tudo acontecendo. Mas a gente não quer falar disso, né? Estamos só reafirmando aqui. Vamos puxar para o lado legal aqui, gente, que é a questão das vantagens, então, de ter acessibilidade do Mais Brasil Telemedicina, pastor. Então, eu já falei, o fácil acesso econômico, né? Evitar as filas. Agora, por exemplo, o próximo slide. Nós podemos atender empresas, prefeituras, sindicatos, associações e clubes, planos de saúde e hospitais, clínicas populares, cartões de desconto em saúde, o consumidor final, que é aquele lá na ponta, que vai entrar no site, ali no nosso e-commerce, e vai ali tanto fazer lá por recorrência, e também a gente tem a possibilidade de fazer para empresas através do boleto bancário. Então, assim, todas essas categorias aqui podem ser atendidas de imediato pelo Mais Brasil Telemedicina. Um serviço revolucionário e que eu tenho certeza que pode mudar os rumos e os direcionamentos da sua empresa. Porque o que dá de atestado, Karina, na segunda e nas sextas-feiras... Não, acredito, eu vejo, tá? Eu vejo como RH o tanto de atestado que a gente tem na sexta-feira e na segunda-feira. Então... Porque automaticamente essas pessoas que pegam atestado geralmente são as mesmas. Então, utilizando o serviço, também a gente otimiza. Claro que a gente não interfere na conduta do médico. A gente não interfere porque o médico ele tem autonomia. Né? Porque quando ele dá um atestado, ele está certificando que de fato aquele paciente precisa daquele repouso
para se recuperar, então está apto a voltar ao trabalho. Mas claro que, com certeza, se aquele mesmo paciente, aquele mesmo usuário, ele utilizar 1, 2, 3, 4, 5 vezes o serviço e toda vez ele necessitar de um atestado, a empresa automaticamente já será notificada sobre isso, né? Então isso é muito importante. E também uma situação muito importante é que esse paciente ele pode utilizar o serviço 24 horas. Se ele quiser se consultar 20 vezes por dia, ele pode. Só que ele não conseguirá 20 vezes o atestado. É um atestado por dia. No Existe caso, um controle disso? Se ele estiver enfermo. A plataforma, automaticamente, ela tem um histórico do paciente. Uhum. E quando você é atendido, você depois tem uma estratificação ali como se fosse ali uma ouvidoria, né? Uhum. Para avaliar o atendimento, tanto da plataforma como o atendimento do profissional. Porque tem os espertinhos, né, gente? Sempre tem os espertinhos. Quem nunca viu bom, o senhor mais que ninguém pode dizer, né? Aquele que tenta burlar o sistema e diz, olha, eu tô com uma dor de barriga, mas eu não quero trabalhar hoje, né? Então, por favor, doutor, me dá um atestado. Sempre tem, né, doutor? Sempre tem. Então, vamos lá. Valores, pastor? Então, no próximo slide, a gente vai ver aí, são coisas que eu já falei, né, mas está dentro aqui. A gente pode, por exemplo, diminuir as filas das especialidades médicas dentro das prefeituras, né? O nosso médico plantonista ele pode automaticamente diminuir as filas nas UBS, eu já falei isso lá atrás, nas UPAs, né? Utilizando ali o protocolo de Manchester. Não esqueçam do protocolo de Manchester. Gente, você pode esperar até 4 horas. Se você tiver a pulseirinha verde ou a pulseirinha azul. Então, use e faça valer o nome que você leva. Paciente. Seja paciente. Quando você receber a pulseirinha verde ou a pulseirinha azul. Então, para evitar isso, faça o nosso cadastro, né? Compre o nosso programa. E você vai evitar filas, porque o nosso tempo de atendimento ele varia de 0 a 15 ou a 20 minutos. É o máximo que você vai estar esperando para ser atendido ali pelo nosso profissional médico. E também, né, nós temos... Eu não gosto de falar essa palavra, né? Falei... O japonês fala muito, né? Já acostumei. Eu geralmente uso automaticamente. Então, o que ocorre? Ocorre que esse paciente ele vai poder baixar o aplicativo aqui no Play Store, né? Então ele vai poder baixar no momento em que ele quiser para ele poder ter esse atendimento 24 horas. Perfeito. Então isso é muito importante. Então, como é que a gente pode entrar? Eu estou falando um pouco mais aqui para a parte pública. A gente pode entrar através de credenciamento, pode mudar para a próxima tela. Credenciamento, chamamento público, dispensa de licitações, concorrência, carta convite, concurso de projeto, leilões, pregão pode ser presencial ou online. Então, assim, a gente tem várias modalidades para poder atender as prefeituras. Já no setor privado, a gente não precisa passar por esse processo de licitação, porque é um processo de contratação direta, né? Então, a empresa entendeu o processo, entendeu que é interessante para a sua empresa, ele pode, então, adquirir o nosso pacote e automaticamente já usufruir, não tem carência, por exemplo, pagou o primeiro boleto, pagou a primeira fatura, já pode usar 24 horas o programa Mais Brasil Telemedicina. Então, o governo federal agora criou a lei para incentivar as secretarias digitais, né? Aí vem a outra tela lá que fala um pouco sobre nós, né? Eu sou o médico Sérgio Medeiros e sou o diretor técnico da empresa Mais Brasil Telemedicina e o idealizador dessa plataforma. Falamos de valores, pastor.
Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a questão dos valores do Mais Brasil Telemedicina, a gente vai deixar um link e vai começar a postar algumas coisas sobre o link essa semana, tanto no nosso status como nas nossas redes sociais. Por quê? Porque esse projeto pode ajudar você e pode ajudar a sua empresa. Nós estamos falando de pessoa física, famílias e também estamos falando de empresas, né, pastora? Então, vamos estar postando o link e você vai poder acompanhar e fazer um orçamento. E se você me disser, Karina, mas na minha empresa hoje eu tenho só 5 colaboradores. Isso tudo vai ser feito de forma proporcional também para essa empresa, né, pastor? Então, para a gente poder trazer as informações para os nossos ouvintes aí, para o pessoal que está preocupado e querendo trazer essa facilidade para dentro da sua empresa, então nós vamos trazer essa informação para eles já nos próximos dias. Ok. Karina, é muito importante também, por exemplo, gente, se você tiver realmente alguma dúvida, você pode entrar em contato com o meu WhatsApp. Esse WhatsApp ele fica em funcionamento 24 horas. É o 41 99 800 5467, que é o WhatsApp que vocês observam todas as vezes que o F5 está no ar nas redes sociais. Então, você pode entrar em contato diretamente comigo e também já vai lá, já baixa lá o app na sua loja lá do seu celular e automaticamente já vai conhecendo um pouquinho, analisa, e aí nós vamos estar trazendo todas as informações a você, o nosso pessoal da equipe de vendas, da equipe que faz todo esse processamento vai estar lhe direcionando e você fechando o melhor negócio para a sua empresa, para a sua família e você que é gestor para a sua cidade. Perfeito. Pastor, durante os dias que a gente foi divulgando aqui, a gente recebeu muitas perguntas das pessoas que nos seguem e também de empresas que eu tenho relacionamentos, né? Então, eles me perguntaram várias coisas. Eu queria aqui fazer algumas perguntas, queria que o senhor se direcionasse a esse público para poder tirar essas dúvidas, né, uma vez que o senhor é profissional da área da saúde. Eles falaram aqui o seguinte, né, como trabalhar a inteligência emocional com os colaboradores à distância. Então, isso é muito importante ter já dentro da empresa um padrão, né, um processo já administrado, porque, por exemplo, para você trabalhar isso de forma online, tem que ser algo bem estruturado. Vai precisar de uma estrutura de um auditório, né, de um som ambiente agradável, e o profissional pode ali trazer a sua palestra, trazer as informações necessárias sobre esses temas tão importantes que acontecem dentro das empresas, né? Por exemplo, hoje as palestras elas acontecem muito de forma virtual. Eu participei de algumas audiências, até o Poder Judiciário se utilizou muito da ferramenta de reuniões online, e hoje o mercado corporativo ele se complementa com a questão online, porque, por exemplo, tem muita gente que ainda não voltou do home office, né? Continua em casa, mas... E muitos nem vão voltar também, né? A verdade é essa. Porque as empresas observaram que elas ganham mais produtividade, né, com o profissional estando home office, ou seja, ela economiza às vezes até na locomoção desse profissional, e a produtividade dele até é um pouco maior do que se ele estivesse no local de trabalho. Então eu acho assim que essa promoção dessas palestras, elas são importantes, mas é importante que a empresa esteja adequada também para isso, né? Para receber esse profissional qualificado para trazer a informação a respeito desse tema. Perfeito. Outro questionamento que eles trouxeram muito para a gente foi a questão da síndrome de burnout. Como identificar se o colaborador está com essa síndrome? Então, a síndrome de burnout é algo que a Previdência Social, em 1999, ela já colocou ali como uma situação que a pessoa poderia pedir o benefício. Tá? Geralmente, a pessoa que tem
um grau excessivo de trabalho. Por exemplo, isso acontece muito com pessoas que trabalham no telemarketing, trabalham, por exemplo, bancários, professores, médicos, pessoas que fazem contraturno, né? Então, tem uma carga excessiva de trabalho. Então, essa pessoa vem desenvolvendo ali já uma característica de 6 meses, né? A pessoa vem ali numa velocidade imensa de ocupação dentro do trabalho. E isso pode se agudizar num processo de 15 dias. Então, a pessoa adoecer de uma forma que se faz exames, faz laboratoriais de imagem, não consegue diagnosticar. Então, daí você começa perceber que daí é a síndrome de burnout que já está instalada pelo excesso de trabalho, tanto físico, emocional e laboral, né, dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, trata-se de uma síndrome que é adquirida dentro do ambiente onde a pessoa labora. Características assim, pastor, por exemplo, dor de cabeça, vômito, náuseas, coisas nesse sentido, assim, consegue se observar ou não? Então, geralmente a pessoa, existe 3 pilares, né? A exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização profissional. É como se ela estivesse entrando dentro de um espectro depressivo, né? Ela rende menos, ela não consegue entregar aquilo que é proposto dentro. Concentração diminui? Diminui a concentração totalmente, né? Porque a pessoa ela está no estado de estafa, ela está no estado de depressão, vamos dizer assim, do sistema cerebral, que ela não consegue atuar de maneira que ela possa fazer a entrega necessária que a empresa precisa dela naquele momento. Mas ela não reconhece que está doente. Esse é o grande problema, né? Que a pessoa vai levando, até que no momento ela sofre ali um desmaio, uma síncope repentina, e aí ela começa a investigar, e aí se observa que não é um processo de depressão, mas é algo que o próprio ambiente de trabalho lhe causou pelo excessivo, né, trabalho que ela exerce dentro da sua função na empresa. Então é muito importante que os empregadores possam observar isso no ambiente de colaboradores, porque muitas pessoas se encontram doentes hoje dentro dos ambientes de trabalho. E é muito importante que o próprio empregado reconheça que tenha essa dificuldade, para que possa procurar ajuda. Porque se ele não procura ajuda, ele pode desencadear aí um processo depressivo, né? E aí desencadear outras enfermidades, porque todas as portas das enfermidades psicossomáticas é a ansiedade, né? A síndrome, a Siri está falando aqui, a síndrome de ansiedade generalizada, né? Então, é aquela ansiedade que não é aquela ansiedade que você tem que pagar uma conta de luz que vai vencer ainda no próximo mês, mas é uma ansiedade que perturba você ao ponto de fazer com que você não cumpra as suas atividades diárias da forma que você cumpria anteriormente. Então, isso pode também ocasionar com essa síndrome de burnout que nós falamos aqui. Uma pessoa que tem um acompanhamento... um esgotamento profissional excessivo, né? Pessoa que tem um acompanhamento profissional, por exemplo, se eu contrato lá a Mais Brasil Telemedicina e ela está acompanhando meus colaboradores, quase como uma terapia. Tem um profissional que acompanha gradativamente esse colaborador. Ele consegue identificar os sintomas quando ele está entrando nesse processo, pastor? Para poder sinalizar para o gestor? Claro. Eu acredito que automaticamente esse paciente ele vai sentir uma angústia, né? Um cansaço.
ele vai perceber que ele não está produzindo quanto ele produzia no início. Talvez pessoas no ambiente prejudiquem o lado emocional dele. Ele não quer se encontrar com algumas pessoas. E aquilo vai provocando uma angústia profunda, e quando chega o dia de ir para o trabalho, ele não quer ir para o trabalho, porque aquilo ali é muito prejudicial para ele. Então, o próprio profissional, o psicólogo, ou até mesmo o clínico geral, né? O clínico geral pode ir fazendo esse diagnóstico, depois pode ser fechado pelo psicólogo ou pelo próprio psiquiatra depois, se de repente se desenvolveu aí uma depressão, né? Ou de repente até um TAB, um transtorno afetivo bipolar, ele possa ser tratado aí de forma medicamentosa por um profissional da psiquiatria. Eu me preocupo muito com isso, pastor Sérgio, porque eu passei pelo processo, né? Eu passei por vários processos. Então, eu tive a síndrome do pânico e também tive a TAG, que é o ápice, né, da ansiedade. Então, eu me preocupo... Transtorno de ansiedade generalizada. Eu tomo muito cuidado com isso e me preocupo muito com isso. E eu tenho em mim alguns alertas, né? Porque uma pessoa que já desenvolveu esse tipo de síndrome, se ele não se cuidar, ele cai no mesmo buraco de novo. É que nem a depressão. Então, faz um efeito rebote, né? Isso. Então eu fico olhando, eu vou caminhando e vou me observando. Se em algum momento eu observo algum sintoma inicial lá do que eu já vivi, eu mudo a minha rotina e faço uma adaptação para eu ter um relaxamento e evitar aquele... É quase como um plano B, né? Então, para poder evitar todo esse processo. Mas eu acho bem importante você que trabalha aí remoto junto conosco e sabe que o processo remoto também exige muito do colaborador, né? E às vezes aquela falta de interação de ter o colega aqui do lado para poder bater um papinho, falar alguma coisa, tomar um café da tarde, né, pastor? Então, é bem necessário você ter essa visão de cuidar do seu colaborador também. Pastor, eu queria te fazer 3 perguntas, a gente já estamos partindo para o final e eu acho que é uma pena, porque tem muita coisa boa para poder falar ainda, né? Sério? A gente já está terminando o programa? Estamos quase 1h30 de programa aí, né? Mas assim, a gente vai ter um outro momento aí também para poder trazer mais informações. Mas eu queria te fazer algumas perguntas profissionais, né? Na sua profissão, o que foi mais difícil ver, pastor? O que para o senhor foi mais complicado como profissional da área da saúde presenciar? Então, eu confesso para você que foi dentro do processo da pandemia. A gente observar que o mundo não estava preparado para enfrentar essa grande catástrofe, e a gente observar pessoas que partiram e que se de repente, sempre tem um de repente, né? Se nós tivéssemos feito um pouco mais, se nós estivéssemos preparados um pouco mais, nós poderíamos ter evitado, né, a partida tão repentina de pessoas que foram, e por questões de equipamento, por questões de insumos, né? E terminaram partindo para a eternidade. Eu perdi um amigo muito próximo e foi um momento muito caótico para mim, assim. Então eu acho que dentro desses 14 anos de militância na área da saúde, como médico generalista, eu acho que a pandemia me marcou por perdas e observar pessoas que não tiveram acesso a equipamentos e partiram por essa razão de não ter esses equipamentos, que poderiam estar entre nós ainda. Isso é muito forte. Eu concordo, pastor. Nós tivemos muitos amigos também que infelizmente nós perdemos esse projeto, né? Então, realmente, de fato, eu imaginava que o senhor pudesse responder isso, mas a gente sempre tem algumas experiências particulares, né? O que mais gerou satisfação na sua trajetória como médico?
Eu acho que o que mais gerou satisfação foi alguns partos que eu fiz no início da minha carreira. Conta pra gente como foi. Que automaticamente marca a vida da gente. Uma vez eu estava num plantão e eu atendi uma paciente, e essa paciente chegou, estava com 42 semanas, era uma primigesta, a primeira gestação dela, e ela já chegou, ela estava programada uma cesárea, mas ela chegou no plantão com dor. E quando a gente trabalha nas regiões metropolitanas, distante de Curitiba, o médico ele é tudo, né? E quando eu fiz o toque, né? E aí observei que veio mecônio, que é fezes, né? Ali no toque, daí eu já observei que era uma situação de risco. Aí eu já acionei o serviço de ambulância móvel para que nós pudéssemos fazer a transferência dessa paciente. Repito, ela estava com 42 semanas, estava fazendo um tratamento particular, o médico poderia ter feito, o colega poderia ter feito a cesárea dela com antecedência, já, né? Nas 40 semanas, não precisaria deixar chegar em 42 semanas, né? Por isso já tinha ali o mecônio, né? Então, geralmente o médico, quando está num plantão, quando ele faz o toque, ele observa que tem dilatação, está em trabalho de parto, geralmente você aciona o serviço de ambulância do próprio município ou faz contato com o SAMU para fazer a regulação e encaminhar para um hospital em Curitiba. E geralmente o médico não se ausenta dali. Mas quando eu fiz o toque, por se tratar de uma primigesta, era o primeiro filho, ela tinha, na época, 19 anos. Isso eu estou falando de muitos anos atrás, viu, pessoal? Também não estou falando aqui nome de colegas, e nem nome de hospitais, eu nem posso falar disso aqui. E aí aquele sentimento cristão, aquela voz do Espírito Santo diz assim, olha, acompanha, vai junto. Uhum. E aí eu disse pro pessoal, ó, eu tô tomando a decisão de ir junto com a enfermeira, porque não vou deixar ela ir sozinha, porque pode ocorrer de repente uma dor no caminho, uma contração, e de repente ela entrar em trabalho de parto ali dentro da ambulância. E aí, de repente, como já tinha mecônio, o mecônio já indica que há um sofrimento fetal. Entendi. Né? Que o bebê estava em sofrimento fetal. E então eu entro na ambulância com a enfermeira, daí a gente vem, eu não posso dizer o local, senão vão identificar. E aí eu venho e a ambulância ali com o giroflex ligado e a gente buscando a preferência. Quando chega em um determinado momento ali, a ambulância, eu peço para a ambulância parar, porque ela disse que estava com dor. Aí eu disse, mãe, então vamos parar a ambulância aqui e nós vamos tentar fazer o parto aqui dentro da ambulância. Aí eu sei que Karina, ela começou a gritar, começou a ter muita dor, disse, mãe, vamos, vai nascer. E daí não nascia, e eu já estava vendo ali a cabecinha do bebê, né, coroando ali, mas não nascia, ela não tinha força suficiente ali para que o bebê pudesse ser expulsado ali e a gente conseguir fazer o trabalho de parto naquele momento. Foi então que eu tomei a decisão de ir para uma UPA, que nós estávamos em um município que estava próximo de uma UPA. Eu disse, então, aqui na ambulância não está dando, nós vamos então subir para a UPA. Eu cheguei sem avisar, quando eu cheguei daí todos os médicos saíram lá e daí as enfermeiras foram imediatamente buscar os médicos, ninguém quis fazer o parto, então como eu era um médico que estava acompanhando, eu fui fazer o parto. Então quando fiz o parto, o bebê nasceu parado, né? Eu já estava paradinho, né? E daí a gente começou a reanimação
E quando eu começo a reanimação ali com a equipe de enfermagem, aí os outros médicos que estavam junto, no plantão, aí aparece, né? Que eu já tinha feito ali o parto, e aí naquele momento de reanimação, tinha um colega meu, médico ali no plantão, que a esposa dele era neonatologista. E ela foi dando as orientações pra gente, a gente tentou entubar, a criança não conseguiu, porque eram os primeiros momentos de vida. E daí também aí a adrenalina, aspira, né? A gente tirou quase 700 ml de fezes do pulmãozinho, né? Da criança. E foi uma cena horrível, assim. E aí eu sei que nós ficamos aproximadamente uns 25 minutos. Aí quando foi 25 minutos, a equipe, todo mundo já desistiu ali, e eu orando em Espírito de Deus, não deixa essa criança partir, não deixa essa criança partir, até porque você vê a expectativa, né, da família, o primeiro bebê, os pais, né, naquela expectativa de levar para casa aquele ser querido que está vindo ao mundo, e também os avós. Meu Deus do céu, você fica pensando mil coisas, né? Eu disse, Deus, não deixa. E aí todo mundo saiu e eu continuei lá, insistindo e fazendo massagem, né, assim, com os polegares, ali no externo, para ver se a criança voltava. E quando foi no 29º minuto, ela já estava totalmente escurinha, né? Porque... Ai, que dó. E quando a criança nasce, é um dos requisitos ali, ela tá rosadinha, né? E aí, eu sei que no 29º minuto, ela faz isso aqui. Ai, eu disse, meu Deus. Aí ela começa a ficar rosadinha dos pés, aí começa aqui o tronco, aí ela começa a ficar rosadinha até em cima. E aí ela começa a chorar. Que emoção. Naquele momento ali, daí toda a equipe vem, aí começa a me ajudar e a gente consegue reanimar a criança, ela chora, ela saiu dali e foi para uma UTI neonatal aqui na região metropolitana de Curitiba. Ou seja, depois de muitos anos, a mãe me encontra num hospital e diz assim, doutor, você lembra daquele dia? Que lindo! Tal, o senhor tava... Porque a gente não lembra, né? Tanta gente. E aí eu disse, puxa vida, que legal, que bacana. Eu não perguntei como estava o estado da criança, né? Até porque é uma situação que como ela teve sofrimento fetal ali, e teve uma parada cardíaca, né? Nasceu parada, e a gente conseguiu ali. E eu entendo hoje por que a gente não conseguiu entubar ela. Caminhos diferentes, propósitos sábios, providências infalíveis. Às vezes Deus nos leva por caminhos diferentes, porque os seus propósitos são maiores do que os nossos. E as suas providências são infalíveis. Se nós tivéssemos entubado ali, a gente não ia conseguir uma vaga imediatamente, a gente ia perder mais tempo, e aí a gente não ia conseguir salvar a vida daquela criança. E Deus não permitiu que a gente conseguisse fazer a intubação dela naquele momento ali, e a gente conseguiu a transferência para uma UTI neonatal, e com certeza a gente conseguiu ali fazer a nossa parte como profissional médico e salvar a vida daquela criança. Então isso para mim foi algo que eu não consigo esquecer, isso já faz muitos anos, foi lá no início, né, da carreira. A minha mãe tem uma história muito legal, pastor, e eu queria falar isso, até porque, claro, a minha mãe era uma referência para mim, né? Ela veio de São Mateus do Sul para trabalhar em Curitiba como doméstica, para cuidar das rotinas de uma família de situação financeira bem estável aqui em Curitiba. E quando ela chegou, tinha uma criança de 2 ou 3 anos, mais ou menos, que ela cuidava, né? Então, ela acompanhou aquela criança na infância, na adolescência, né? E ela falou que quando ela saiu daquela casa, quando ela se formou costureira, que ela criou uma profissão para ela saiu de lá e ela falou que ela deu um abraço naquela criança e falou para ele, estude, né? Não pare de estudar. E ela formou família, se constituiu, a gente nasceu. E quando ela engravidou da minha irmã caçula,
Eu e da minha irmã caçula temos 9 anos de distância, assim, né? De idade. E ela engravidou e ela foi direcionada para uma maternidade onde nós nascemos. Todas nós nascemos na mesma maternidade. Quando ela chegou lá para fazer a cesárea, o médico dela não estava e ela falou assim: ó, o outro médico do plantão vai atender a senhora, mas fica tranquila que tá tudo certo. Quando a criança nasceu, ele chegou para ela e falou assim: a senhora lembra de mim? Aí ela falou: não. Daí ela falou assim: só aquela criança que a senhora cuidou, hoje eu tô vendo a sua filha caçula nascer. Olha só que coisa, né? Então, parece que é um momento que Deus prepara de gratidão mesmo, né? Pra Sim. gente poder tá presenciando esses momentos lindos, né? E o Senhor viveu um verdadeiro milagre naquele momento, né? Foi um milagre, assim, que nunca vai sair da minha memória aquilo ali, entendeu? Pastor, qual foi e a última pergunta. Qual foi o caso mais complexo que o senhor já tratou? Como médico, ou aqui, de repente, a gente comentou no comecinho da live que o senhor tem pós-graduação em psiquiatria, né? Não sei se ajusta nessa categoria ou não, mas... Eu lembro de um fato aqui que nós tivemos com um colega pastor, né? Que nós tratamos... na época, eu não tinha pós-graduação. Na época eu não tinha pós-graduação em psiquiatria, eu era médico generalista e a filha dele, como era cristã, né, ela começou a desenvolver alucinações, né, visuais, que ela estava vendo um anjo e o anjo corria atrás dela. E ela falava muitas coisas assim que parecia que não havia normalidade no processamento cerebral dela. Muitas fugas de ideias, né? E tinha um problema. A gente pensava que era um problema mental. E a filha era muito jovem, também tinha uma filhinha já, eu acredito que tinha 22 anos. Não, era mais jovem, 19 anos mais ou menos. E já tinha uma filha. E quando a gente faz ali um tratamento, aí se descobre depois que não era um problema mental, era um problema autoimune, né, que era o lúpus eritematoso sistêmico, que causa também confusão mental. Ah, entendi. Era uma enfermidade autoimune, né? Uhum. Então, que estava se tratando como algo psiquiátrico naquele momento. Foi em vários psiquiatras também, mas depois o diagnóstico foi lúpus eritematoso sistêmico. Então, é muito importante que seja feito, geralmente, diagnósticos diferenciais, para que você possa diagnosticar precisamente a enfermidade, né? Eu me lembro que também, paralelo a esse caso, um outro irmão nos procurou, que o pai dele, como era diabético, perdeu a visão, e aí ele estava tendo algumas alucinações auditivas e visuais. E na verdade não era um problema psiquiátrico, era um problema da própria diabetes, né? Que é uma enfermidade metabólica e que estava causando essa confusão mental, e o tratamento não estava sendo para diabetes, estava sendo para confusão mental. Ah, entendi. Então, quando ele tratou a diabetes, não necessitou mais fazer o uso da medicação de psicotrópicos, ficou curado. Então, são casos que vão marcando a carreira do profissional médico e vai adquirindo experiências, né? É tão verdade que tem alguns locais que não aceitam de primeiro momento o médico recém-formado. Querem que o médico primeiro tenha 6 meses de formação. Mas aí também tem uma questão. Como é que o médico vai ter experiência se ele não trabalha, entendeu? Então tem essa questão. Sim, Então, alguns municípios que têm essas regras, mas na maioria o médico, quando forma, ele já automaticamente já começa a trabalhar no outro dia. Perfeito. Gente, quero agradecer, Pastor Sérgio, muito obrigada por essa conversa tão rica em conhecimento
Nós falamos aqui sobre profissão, falamos também sobre chamado e vocação, falamos sobre tecnologia, falamos sobre atualidades, falamos sobre crise mundial e também falamos sobre novidades, né? Então, eu queria agradecer, né, por essa rica conversa de hoje. Queria que você se dirigisse ao nosso público agora, para o senhor se despedir, e daí nós vamos estar encerrando hoje. Pessoal, quero agradecer muito e quero que você vá lá no canal, se inscreva, deixe a sua notificação, toca lá o sininho, contacte com os seus amigos, faz um F5 e atualiza. É muito importante. Por quê? Porque isso vai fazer com que mais pessoas recebam informações, com que mais pessoas estejam esclarecidas dos temas odiernos que estão acontecendo nesse tempo, nessa geração. Muito obrigado a todos. Que Deus em Cristo possa nos abençoar poderosamente. Você que ainda não conhece a Jesus, eu quero convidar você a conhecer o Senhor Jesus e levá-lo para a sua casa. Também quero pedir que você entre lá no site www.maisbrasiltelemedicina.com.br. Vá lá no Play Store, baixe o nosso aplicativo, você que tem iPhone, você que tem Android, e aí você já começa a conhecer o nosso trabalho, nos siga, que automaticamente você vai estar adquirindo um produto de altíssima qualidade, saúde. Então, nossos agradecimentos à Karina, que é a apresentadora aqui do podcast, que é a idealizadora do projeto, e que o nosso desejo seja que automaticamente esse projeto venha a ser não apenas um projeto pessoal, mas venha a ser um projeto que automaticamente mude a vida de muitas pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que as experiências que são contadas aqui, elas podem contribuir muito para o seu crescimento espiritual e profissional. Muito obrigado a todos, até a próxima, que Deus abençoe. Pessoal, então, né, quero agradecer, né, nosso amigo, parceiro aqui da F5, Dr. Sérgio Medeiros, né, nosso principal apoiador aqui desse projeto. Então, o espaço onde nós estamos aqui hoje é do pastor Sérgio Medeiros. Então, quero agradecer, pastor, por esse espaço, né, e por tornar possível esse projeto do Atualiza. Então, o que ele falou é uma realidade. Nós criamos o canal para trazer informação para você e para sua empresa e melhorar a qualidade das tecnologias e informações que a sua empresa está precisando. Então, a ideia é trazer informações e profissionais para você conhecer aqui nesse canal. Então, quero agradecer você que esteve aqui com a gente, agradecer ao pastor, agradecer ao Roberto, que sempre nos ajuda por aqui. E eu quero dizer para você, entra lá no site, pesquisa um pouquinho sobre a telemedicina. Eu mesma já vou falar com o pastor Sérgio, nós vamos fechar uma parceria para que eu depois possa dizer para você a qualidade do que está sendo oferecido aqui também pelo pastor Sérgio, né? Vamos trazer mais informações a partir de agora da telemedicina, porque agora nós conhecemos muito mais sobre o projeto. E não esqueça, galera, se aconteceu qualquer problema na sua empresa, se por algum motivo a sua empresa travar, dá um F5 que atualiza, galera. E até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Faz um F5.